Estamos de volta porque temos uma atualização importante em relação ao mercado de transferências do Fluminense. Não se trata ainda de uma contratação anunciada, mas se trata sim de uma desistência. E aí eu tenho certeza que muita gente vai gostar dessa notícia, vai gostar desse vídeo. Por isso, porque o Fluminense desistiu de contratar o atacante Vitinho. Eu vou trazer para vocês aqui os detalhes, o que aconteceu para o Fluminense tomar essa decisão e dar uma pequena atualizada em relação a uma outra negociação que é importante. Mas antes, só vou trazer para vocês aqui, meio que confirmando já a ideia que a gente tinha de escalação para amanhã. Recebi uma informação agora há pouco que de fato Paulo Henrique Ganso deve ser o titular no jogo deste sábado contra o Grêmio. Isso se confirmando, né, a tendência é de que o Fluminense, é de que o Nonato saia para a entrada do Ganso. Pelo menos é a tendência natural. O Renato não deve abrir mão dos três atacantes, e aí o Keno é o favorito para ficar ali com a vaga do Soteldo, que está lesionado, e a gente teria um meio de campo ali com o Paulo Henrique Ganso ao lado de Hércules e Martinelli, ou seja, o Fluminense voltando a ter o seu camisa 10, voltando a ter Paulo Henrique Ganso iniciando o jogo. Isso ia acontecer naquele confronto diante do Cruzeiro. Ele acabou sentindo um problema muscular, ficou fora da partida, depois acabou entrando no segundo tempo, mas não teve ainda a chance de começar um jogo. Aliás, já há bastante tempo que a gente não vê o Ganso como titular. Aliás, foi na Copa do Mundo, né? Foi contra o Ulsan, e aí ele é substituído no intervalo. O Fluminense faz aquele primeiro tempo muito ruim e o Ganso sai no intervalo. Então a gente deve ter o Fluminense também com Guga na lateral esquerda. René e Fuentes seguem fora de combate, pelo menos é o que tudo indica, já que eles não conseguiram trabalhar com o grupo até esta sexta-feira. Então dá pra gente ter uma ideia mais ou menos aí de formação, de escalação, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e o Guga na lateral esquerda. Freitas é suspenso. Thiago Silva, Manuel e Guga na lateral esquerda, Hércules, Martinelli e Ganso, com Serna. O Everaldo deve naturalmente ser mantido no time titular e o Keno. Isso se o Renato, obviamente, não aprontar aí nenhuma surpresa em termos de escalação. Bom, a atualização que eu vou trazer para vocês aqui agora em relação às últimas negociações, e é sempre que eu falo, a gente tem que estar em cima porque as notícias vão surgindo, época de mercado, época de janela, é sempre assim, não tem jeito, né? As coisas acontecem de uma hora para outra. E é a situação do Vitinho. É um jogador que claramente havia um movimento intenso, muito grande, do torcedor nas redes sociais contra a chegada do Vitinho. O Fluminense já tinha feito uma proposta, inclusive em outras janelas de transferências. Tem notícia do Vitinho ser especulado no Fluminense, sei lá, desde a época que ele estava no Flamengo ali ainda. Faz anos. Agora, de fato, essa proposta chegou, ele sem clube, o Fluminense entendeu que seria uma boa oportunidade para trazer o jogador sem ter que pagar pela aquisição, pagar ali seus salários e luvas, mas ele tinha uma proposta, tem na verdade uma proposta altíssima da Arábia Saudita, que ele também ainda não aceitou, mas o Vitinho quer mais tempo para pensar na decisão que ele vai tomar. E o Fluminense não tem esse tempo sobrando, há uma urgência, né? O torcedor cobra reforço, a gente também cobra aqui. Obviamente, a gente sabe que tem que ser para ontem, tem 3 competições rolando simultaneamente, o Renato já começou a perder jogadores lesionados, jogadores suspensos, e o Fluminense precisa melhorar esse elenco. Como não tem tempo, a diretoria decidiu encerrar as negociações pelo Vitinho, encerrar as conversas, já que ele pediu mais tempo. O Fluminense tem conversas em andamento com outros jogadores, também neste momento já tem outras prioridades. O Vitinho não era uma grande prioridade, era um jogador que foi aprovado pelo Renato, porque teve um grande ano com o Renato no Flamengo, o melhor ano da carreira do Vitinho, acho que dá para dizer isso em termos de números, mas enfim, devido a essa demora, como informado lá inicialmente pelos amigos lá do GE, o Fluminense decidiu sair dessa negociação e, portanto, o Vitinho não será jogador do Fluminense. Então você que estava odiando essa contratação, você que não queria de jeito nenhum o Vitinho no Fluminense, pode respirar aliviado, porque o clube vai partir para as outras situações que estão em andamento. Uma delas, o Santi Moreno. E aí o que eu recebi agora há pouco também, não se trata de uma definição, mas de fato as coisas estão avançando
E a ideia do Fluminense é até este final de semana, talvez já neste sábado, conseguir fechar essa operação para trazer o Santi Moreno. Né? Como eu falei agora há pouco, no vídeo anterior, o Fluminense já fez uma proposta que foi recusada, fez uma nova oferta, o Porto não está analisando, o jogador já indicou, já demonstrou a vontade de vir aqui para o Brasil, que não é de hoje, já é de muito tempo. Inclusive, ano passado, ele chegou a ser oferecido ao Fluminense, se eu não me engano, ao Vasco também, mas naquele momento não houve negociações, porque o Santi, o seu staff, eles enxergam no futebol brasileiro uma possibilidade de ter uma chance maior de se destacar e depois, quem sabe, ir até para o futebol europeu. Seguindo, obviamente, o caminho do John Ares, né? É o que o jogador idealiza ali. Então, devido a isso, por demonstrar essa vontade, a tendência é de que essa negociação seja concretizada, mas repito, não dá para cravar nada ainda porque tudo é muito incerto, os caras batem o martelo lá, falam que não vai sair, e aí, amigo, né, fica difícil porque não depende só do Fluminense, depende deles aceitarem. Não é uma negociação diferente do Vitinho, não é uma negociação que você está ali só com o jogador, por mais que você tenha concorrência. Ali você tem que vencer eventualmente uma concorrência com o jogador e convencer o clube a liberar, chegar nos valores que o clube está pedindo. Então, definido isso, o Fluminense vai partir para outras situações de mercado. Eu já recebi também que tem conversas em andamento com um centroavante, ou pelo menos ali contatos, né, que foram feitos. Eu não sei que estágio está uma possível negociação. A gente sabe que é difícil a gente conseguir os nomes, não é fácil. Uns a gente consegue, outros acabam vazando normalmente, principalmente quando é mercado no exterior, né, acaba vazando do outro lado. Então é bem provável que a gente tenha novidades em relação a isso também. O Renato conversou recentemente com a diretoria para, enfim, tentar intensificar o quanto isso, trazer os jogadores que estão neste momento negociando, que estão em pauta. Se não der para trazer um, trazer outro. Ele vê essa necessidade já há muito tempo, desde antes da Copa do Mundo. Chegou o Soteldo, agora o Soteldo já está lesionado, ou seja, né, um jogador que chegou para ser uma solução para o Renato, em termos da característica que ele desejava ter, que é o jogador do 1 contra 1, da individualidade, um jogador que quebra linhas. Esse jogador chegou para resolver, chegou lesionado ao Fluminense e se lesionou de novo. Então você continua tendo ali um problema na posição. Saiu o John Ares, quer dizer, e quem está entrando normalmente não está jogando bem. A não ser o Serna agora, que apesar de oscilar, está entregando desempenho. Então há sim essa visão, essa necessidade de caminhar o mais rápido possível. Por isso o Fluminense já desistiu do Vitinho, já está partindo para outros alvos, para quem sabe semana que vem o clube conseguir definir toda essa situação de elenco, e quem sabe a gente ter o elenco fechado para o restante da temporada. A janela vai até o dia 2 de setembro, a gente tem praticamente aí um mês de janela pela frente, mas um mês é uma eternidade num calendário em que você está disputando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, um jogo atrás do outro, todos decisivos. Então o relógio, neste momento, é o inimigo do Fluminense. A diretoria tem que trabalhar o mais rápido possível para acelerar essas negociações e trazer os reforços que o time precisa e que o Renato também vem pedindo. Ó, pessoal, se liga, lá na Food Fanatics, uma oportunidade agora, promoção, galera da Food Fanatics mandou pra gente hoje, R$ 199,90, essa promoção aqui, para essa camisa, o segundo uniforme do Fluminense do ano passado. Uma camisa que quando foi lançada era quase R$400, agora R$ 199,90, já pensando nos Dias dos Pais. Você que não comprou presente ainda nos Dias dos Pais, tá vindo aí, tá chegando, então você já pode dar esse presentão para ele, pagando mais barato, utilizando o cupom Jornada 10, você paga, tem 10% de desconto. Se pagar no Pix vai ter mais 10% de desconto. Então você tem praticamente 19% de desconto em cima de um valor já muito reduzido para ter uma camisa oficial do Fluminense, não para você presentear quem você gosta. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, é só clicar lá e aproveitar essa oferta utilizando o cupom Jornada 10. Valeu? E só para fechar, uma informação sobre o Riquelme, né, que está lesionado neste momento, não vem jogando. Os amigos lá da Central Fluminense publicaram agora há pouco que o Riquelme interessa ao Barcelona e ao Palmeiras. É um jogador que o Barcelona já é um interesse antigo, até o Deco, né, que tem uma entrada muito grande lá no Barcelona, falou há um tempo sobre o Riquelme e provavelmente ele tem vontade de levar ele para lá.
Agora o Palmeiras é uma novidade, mas também não chega a ser uma grande surpresa, porque o Palmeiras monitora esse tipo de jogador também, e todo mundo sabe que ele tem uma situação contratual aí que pode se tornar vulnerável, né, daqui a 6 meses. O Fluminense ele está negociando ainda com o Riquelme, é uma negociação que até dias atrás a gente tinha escutado que estava caminhando ali dentro da sua normalidade. Internamente o Fluminense no momento não tem uma preocupação de perder o Riquelme de graça, porque, repetindo, né, lembrando, ele assinou um contrato de 5 anos com o Fluminense. Esse contrato ele tem mais 1 ano e meio aí pela frente de contrato, só que, na verdade, os 5 anos ele vai até 2028. Só que a FIFA, para menores de 18 anos, ou seja, menor de idade, ela não reconhece o contrato de 5 anos, ela reconhece o contrato de 3 anos. Então esse contrato de 3 anos assinado pelo Riquelme, ele venceria no ano que vem. Tá? E aí o que o Fluminense tem que fazer, evidentemente, é renovar o contrato do Riquelme, estender o contrato do Riquelme. E é isso que está sendo conversado neste momento, para que no ano que vem ele não tenha condições de assinar o pré-contrato, mas é uma coisa que tem que ir para a FIFA, é um procedimento, é um processo complicado, que gera um desgaste muito grande, e internamente o Fluminense acredita que isso não vai acontecer. Tá? Então não é o que o Fluminense assinou um contrato permitindo que o Riquelme fosse negociado para clubes do exterior. Não existe isso. O Fluminense assinou um contrato de 5 anos, como sempre faz, só que como ele tinha menos de 18 anos, esse contrato a FIFA só reconhece 3 anos, não 5. Então o clube está conversando, a informação que a gente teve até pouco tempo, pouquíssimo tempo, é de que as conversas estavam caminhando ali, que o clube entendia que em breve ia conseguir fechar todos os acordos necessários para assinar esse novo vínculo com o Riquelme. E é claro que é uma situação que a gente tem que ficar, acompanhar de olho, porque o Fluminense, bem perto, né? Porque o Fluminense não pode perder de forma alguma esse jogador sem uma grande compensação financeira pelo potencial que a gente tem, né? E que a gente espera que em algum momento o Riquelme, quando tiver mais oportunidades, vai ter condições de entregar. Só uma coisa que eu acrescentei, que faltou acrescentar sobre a situação do Vitinho, eu estava pensando aqui agora, é um jogador que não vem, eu já tinha falado lá atrás que eu não era favorável à chegada dele, porque é um cara que está muito fora daqui, há muito tempo fora daqui, na Arábia Saudita. Aqui ele já tinha uma dificuldade de competitividade, é um jogador que às vezes é meio sonolento em campo, que, enfim, parece displicente, parece não, a mim sempre sou displicente. E é um jogador caro que ia precisar de um tempo de readaptação, porque estava mais de 1 mês sem jogar. Então não é um cara que ia conseguir chegar e entrar em campo de imediato, que é o que o Fluminense precisa. Então, nesse caso aí, enfim, acho que as condições acabaram favorecendo o Fluminense para que outra opção melhor possa surgir no mercado, e é isso que a gente espera. Beleza? Então, a partir de 6 da manhã, a gente volta com o nosso pré-jogo com todas as informações de Fluminense e Grêmio no Maracanã. Um abraço, valeu!